Sabe aquela pergunta que vez ou outra a gente se faz ao olhar para um animal de estimação? Será que ele tem alma? E o que acontece depois que ele parte? Essa é uma daquelas questões que mexem fundo com a gente, não é? Bom, nesta nossa conversa, vamos mergulhar fundo nas respostas que a doutrina espírita traz para essas perguntas tão importantes. E para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que o Espiritismo os considera nossos irmãos menores. Depois, a gente segue pela grande jornada da alva, para entender de onde eles vêm. Aí, vamos diferenciar as capacidades deles das nossas, explorar o que acontece do outro lado da vida e, por fim, fechar com a nossa imensa responsabilidade em tudo isso. Então, vamos lá, começando pelo começo. Qual é a ideia central, o conceito fundamental que a doutrina espírita nos apresenta sobre o lugar dos animais na criação? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é que para o espiritismo, os animais estão longe de ser seres vazios. Eles possuem o que se chama de princípio inteligente. Pensa nisso como se fosse a alma, só que em seus estágios bem iniciais. É como uma sementinha de consciência, sabe? Que está numa jornada evolutiva gigantesca para crescer e se tornar cada vez mais complexa. E claro, essa ideia muda tudo. Ela traz uma consequência moral muito profunda. Porque se eles estão nessa mesma estrada evolutiva que a gente, mas um pouquinho atrás, isso nos coloca numa posição de responsabilidade. Na prática, nos tornamos os irmãos mais velhos da criação. E qual é o papel de um irmão mais velho? É cuidar, proteger e amar esses nossos companheiros de jornada. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Como essa jornada realmente acontece? Vamos dar uma olhada num mapa dessa grande viagem da alma ou do princípio inteligente através dos diferentes reinos da natureza. Olha que coisa linda essa frase do pensador espírita Leon Denis. É uma metáfora perfeita que ajuda a gente a entender tudo. Ele diz que a inteligência está adormecida na planta, sonha no animal e só no ser humano é que ela finalmente acorda, se reconhece e se torna consciente. É uma imagem muito clara desses estágios, não é? E aqui a gente consegue visualizar essa jornada inteira. Fica bem claro o caminho, né? O princípio inteligente começa a sua longa trajetória lá no reino mineral, vai avançando, ganhando experiência no reino vegetal, depois no animal, até que, finalmente, desperta no reino humano. É uma verdadeira escada evolutiva. E cada reino representa um salto gigantesco. No reino vegetal, o princípio inteligente ganha o princípio vital, a vida. Quando passa para o reino animal, ele adiciona movimento, os sentidos, ou seja, a capacidade de interagir com o mundo de um jeito muito mais rico, preparando o terreno para o que vem a seguir. Agora a gente entra numa pergunta que, olha, quase todo mundo faz. Afinal, os animais podem ser médiums? Vamos entender agora por que a doutrina espírita afirma que essa é uma habilidade exclusivamente nossa, dos humanos. A posição da doutrina aqui é bem direta, sem rodeios. A mediunidade é vista como uma faculdade da alma humana. Ponto. Ela não pertence ao estágio evolutivo animal. Pelo contrário, ela já aponta para o próximo passo, sendo a ponte que conecta o humano ao espiritual de forma consciente. E aqui fica bem claro o porquê dessa diferença. De um lado, temos a percepção animal guiada pelo instinto com pensamento mais fragmentado. Do outro, a mediunidade, que exige razão, pensamento contínuo e uma sintonia espiritual que, segundo a doutrina, é uma conquista da alma humana. Certo, mas aí vem aquela história que todo mundo tem para contar, né? O cachorro que late para um canto vazio, o gato que fica vidrado no nada. Se não é mediunidade, o que está acontecendo ali? Pois é, a explicação espírita para isso é outra. Muitas vezes, o que a gente interpreta como uma visão sobrenatural é, na verdade, o resultado dos sentidos físicos deles, que são absurdamente aguçados. Eles ouvem, cheiram e veem coisas que passam totalmente despercebidas por nós. Em outros casos, um espírito pode atuar diretamente no instinto do animal para provocar uma reação. Ou seja, o ponto-chave é, ele não está vendo conscientemente, como um médium, ele está apenas reagindo a um estímulo. E tudo isso nos leva, claro, à grande questão, talvez a que mais toque o coração. Se eles têm uma alma, o que acontece com eles quando a vida física acaba? O termo usado é erraticidade, que é o período entre uma vida e outra. Mas, para os animais, é bem diferente da experiência humana. Após a morte, eles entram em um estado de repouso, quase como uma hibernação espiritual, enquanto aguardam a próxima etapa de sua jornada.
Ao contrário dos humanos, essa fase no mundo espiritual é geralmente curta. A reencarnação é rápida, focada em continuar o aprendizado. Mas tem um ponto que conforta muita gente. Um laço de afeto muito forte pode sim manter o espírito de um pet próximo à sua família por um tempo. E é crucial entender, eles não têm karma como nós, porque o sofrimento deles tem outro propósito. Isso nos ajuda a entender o porquê do sofrimento animal. Para eles, a dor não é um resgate de erros passados. É chamada de dor-evolução. É uma ferramenta que impulsiona o aprendizado instintivo, que expande a consciência deles, preparando-os para os estágios seguintes. Bom, agora que juntamos todas essas peças, vamos para a parte final. O que tudo isso significa para nós, na prática? Quais são as implicações morais e práticas para os seres humanos? A conexão que criamos com os animais é algo muito poderoso. É um laço baseado em amor puro, incondicional. E muitas vezes, eles funcionam como verdadeiros protetores emocionais, absorvendo energias mais densas do ambiente e nos oferecendo uma lealdade simplesmente inabalável. Então, todo esse entendimento se traduz em responsabilidades bem claras. Nosso papel é guiar e proteger. E isso vai muito além de dar comida e água. Significa respeitá-los profundamente, entender que nossas ações impactam o seu espírito e reconhecer que o amor que damos é uma ferramenta poderosa que os ajuda diretamente em sua longa jornada. E aqui está, talvez, a conclusão mais bonita de todas. Essa relação é uma via de mão dupla. Cuidar de um animal não é apenas sobre a evolução dele, é uma oportunidade poderosa para o nosso próprio crescimento, para desenvolvermos compaixão, paciência e, claro, amor incondicional. Então fica a reflexão. Com essa nova perspectiva, a forma como olhamos para os animais ao nosso redor pode mudar para sempre, transformando o nosso relacionamento com eles em algo ainda mais profundo, ainda mais cheio de significado.